Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e nesse vídeo nós vamos conversar sobre a questão de deportações em massa do novo governo Donald Trump. Mas antes, eu peço para que vocês, se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil e Europa, que vocês se inscrevam aqui no canal, curte e compartilhe e vamos lá. Eu vou falar algumas verdades que são um pouco incômodas, mas que eu acho que fica, vamos dizer assim, que é importante para que vocês entendam todo esse contexto, tá? A questão de imigrantes ilegais sempre foi massa de manobra para políticos e também sempre foi um negócio lucrativo para países, né, que precisam de mão de obra estrangeira para que as suas economias funcionem. Embora aqui na Europa as coisas funcionam um pouquinho diferente, né? Por exemplo, aqui na Áustria, só para mostrar para vocês, se você não tiver esse papelinho, que é o Média Seta, você não faz absolutamente nada. Ou seja, você ser ilegal aqui é muito difícil, né? E com a formação do novo governo de ultradireita, a gente vai ter aí um endurecimento ainda mais em cima dos estrangeiros. Vale lembrar a crise migratória em 2014, né, quando houve o agravamento do conflito na Síria na época, que milhares de refugiados vieram aqui para a Europa e que a então primeira-ministra Angela Merkel, do União, do Partido Conservador, disse aquela famosa frase, né, Wir schaffen das, nós conseguimos. E na verdade eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Porque era muita gente e não tem como você receber uma imensa quantidade de pessoas e num espaço de tempo muito curto, você conseguir integrar essas pessoas à sociedade, porque elas vão ter que achar um emprego para elas, elas têm que aprender alemão e isso não é de uma hora para outra. E a Alemanha e a Áustria têm um ponto em comum, que é a burocracia. Aliás, se a gente vai falar que vai ser uma grande contradição aqui na Áustria nos próximos tempos, porque vai ter um governo de ultradireita que não curte estrangeiros, mas que vai precisar de braços estrangeiros assim mesmo, né, para trabalhar. No caso dos Estados Unidos, eles meio que vista grossa, né? Aí eles sabem do problema, deixam o povo passar e vamos dizer, é um baile, né? Porque as empresas contratam os imigrantes ilegais aceitam trabalhar por qualquer trocado, vamos falar assim, aceita trabalhar quantas horas, porque uma vez que você é ilegal, você não existe para o país. Então você está na mão de empresas, você está na mão da própria comunidade, não a comunidade brasileira, mas outras comunidades também, e você é explorado. Recentemente eu vi que uma moça pagou 100 mil reais para atravessar a fronteira aí nos Estados Unidos. E aí vem o meu questionamento, eu sei que algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar. Bora lá. Ao invés de você pagar todo esse dinheiro, você ser massa de manobra de empresas ou a própria comunidade brasileira, o que seja, por que você não arruma o seu visto? Ah, porque demora muito, porque é muito burocrático, porque isso, porque aquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é a melhor maneira que você tem para você imigrar. Sim, para pensar essas pessoas, porque uma vez que você está ilegal lá, você vai precisar de alguma brecha em algum momento para que você possa conseguir legalizar a sua situação. E em muitos dos casos você tem que pagar advogado, você vai pagar uma fortuna. Mas qual é o outro problema dessa história? Muitos canais, não só aqui no YouTube, em redes sociais, tem canais muito bons que contam as coisas exatamente como são, como é o meu caso, e tem outros que também contam, mas tem muitos que contam lorota, a lorota do dinheiro fácil. Ah, eu vou para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, mas você vai ter que trabalhar e muito, e ter sorte para que você consiga regularizar a sua situação e sem você ser deportado. Porque esse show que o Donald Trump está fazendo, ele é promessa de campanha.
E como está tudo muito em love, é um novo governo, o povo na expectativa, pô, legal pra caramba, ele vai fazer. E de repente, daqui a pouco ele vai meio que fazer vistas grossas, né? Porque, tipo assim, as empresas vão precisar, né, de uma mão de obra barata, né? Porque infelizmente esse é o fato. E aí, a hora que a popularidade dele cai, ele vai simplesmente fazer o mesmo jogo de cena, né? A gente está vendo na Alemanha, que vai ter eleições agora no 23 de fevereiro, que essa semana o líder da oposição, e talvez futuro primeiro-ministro do Union, mesmo partido da Angela Merkel, o Friedrich Merz, dá uma lei para restringir imigrantes e contou com o apoio do Alternative für Deutschland, que é o partido da extrema-direita. Ou seja, mais uma vez usando o assunto para quê? Para ganhar votos. Exatamente, ganhar votos. Porque existe aqui em todos os lugares, as pesquisas, né? E as pesquisas vão indicando aquilo que os eleitores estão muito preocupados. E a questão de imigrantes refugiados é um assunto que está muito em alta por conta dos ataques terroristas. Na Alemanha, um pouco antes do Natal, a gente tem vídeo aqui no canal, a gente falou sobre isso, o ataque que teve no mercadinho de Natal em Magdeburg, na Alemanha. Aqui na Áustria, o concerto da Taylor Swift foi anulado, cancelado, porque havia ameaças terroristas, né? Eles queriam explodir literalmente os concertos. Então, tudo isso faz com que os políticos utilizem esse assunto como massa de manobra. A mesma coisa aconteceu com o governo Lula III, que foi falar dos direitos humanos, né, relacionados aos aviões que chegaram e no caso, imigrantes ilegais deportados estavam algemados. Estados Unidos sempre fez isso, tá? Independendo de ser democrata ou republicano, e vão continuar fazendo do mesmo jeito. O governo Lula III tem muitos problemas, a gente sabe, e precisou mexer um pouco aí, né, para ver se melhora a imagem dele, embora a situação aí seja muito difícil. O que eu quero dizer com esse vídeo e qual é a moral, assim, as verdades incômodas que eu vou dizer com esse vídeo? Primeiro, se você quer imigrar, você se planeje para isso. Arrume um visto. É difícil? É caro? É burocrático? Sim. Mas vir com um visto vai te permitir você vir com um emprego melhor e mais bem pago, e você vai ter os seus direitos assegurados diferente do ilegal. Porque o ilegal, quando ele é deportado só com a roupa do corpo. Eu vi 2 deportações já saindo de Frankfurt. No caso, não se tratavam de pessoas de alta periculosidade, porque os policiais alemães colocaram a pessoa dentro do avião, tiraram as algemas e ele foi, e lá em Guarulhos chegou só com a roupa do corpo. Então, não façam isso, porque vocês vão jogar dinheiro na lata do lixo. Não façam isso. Eu sei que atualmente tem muitos brasileiros que têm cidadania ou estão buscando suas cidadanias europeias para vir aqui para a União Europeia para trabalhar. Acho uma boa ideia se você tiver, mas, mais uma vez, você vai ter que botar na ponta do lápis se vale a pena ou não, porque a Europa, o rolê é bem diferente. Ser ilegal não é uma opção. Não venha como ilegal, porque não vai dar certo. Nos Estados Unidos, a gente está vendo aí todo esse show que o Donald Trump está fazendo. Vamos ver por quanto tempo mais esse show vai fazer, né? Quanto tempo mais seria mais interessante eles criarem políticas para selecionar aqueles imigrantes que efetivamente estão dispostos a trabalhar, a se integrar, aprender inglês, por exemplo, e aqueles, né? E colocar aqueles mais problemáticos de volta aos seus países. Isso seria uma política. Mas, como eu já te falei, os políticos gostam de fazer. O tema imigração ilegal é um tema que mexe muito o eleitorado, é um tema que faz reverter votos para um partido ou outro. E aí, mais uma vez, por último, para concluir esse vídeo, também é muito interessante, ao invés de querermos necessariamente imigrar, quem sabe também questionarmos os nossos políticos
para que não, ou seja, fazer com que a gente não emigre necessariamente por motivos econômicos. Tá certo? São todas essas minhas reflexões relacionadas a esse assunto. Sugiro que vocês vejam com muita calma tudo isso, o país que vocês queiram imigrar, vocês vejam diretamente nas websites das embaixadas em questão, que vão explicar todas as regras direitinho, faça todas as regras, bota na ponta do lápis se vale a pena ou não. Não seja massa de manobra para ninguém, tá certo? Porque a vida é uma só e dinheiro não dá em árvore. Pense nisso. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Vida Europa. Fui!